Bom, gente, agora a gente vai estudar um pouquinho da aritmética dos restos. Usando a fórmula A igual a B vezes Q mais R, tá? Onde R é o resto e ele tá entre 0 e B, ou 0 e B menos 1. Bom, o que estuda a aritmética dos restos? Ela estuda os restos, certo? E aí, ele começa com um exemplo bem simples, que é as divisões de 163 e 360 por 7, que a gente obtém os restos 2 e 3, respectivamente. Bom, quando a gente estuda o resto, é interessante porque a partir deles que a gente vai ter os critérios de divisibilidade, certo? E aí eu te falo o seguinte, o que acontece se eu somar 163 com 360? Bom, o resto dessa divisão vai ser a soma dos restos. Então, quando eu somo, eu tô te falando o seguinte, eu vou ter que somar isso com isso. Como assim, Dani? Simples. Em vez de eu somar 163 mais 360, eu vou somar 7 vezes 23 mais 2 mais 7 vezes 51 mais 3. Eu vou somar o 2 com o 3 direto. Nesse daqui, eu vou pôr o 7 em evidência e pegar 23 mais 51. E olha, eu voltei no meu formato original da divisão euclidiana. Estou dividindo por 7, eu tenho o resultado da minha divisão e eu tenho o meu resto. Posso fazer isso com qualquer número? Sim, desde que você esteja dividindo pelo mesmo, tá? E aí dá pra gente brincar com essas propriedades, certo? Como que funciona? Bom, simples. Eu tenho outro exemplo aqui. Toda vez que eu te pedir para fazer isso, você vai somar os dois resultados. Então, vai ficar 6 vezes 17 mais 32, que dá 49. E somar os restos. 4 mais 5, 6. Oh, desculpa. Nossa, gente, 9. Essa foi longe. Isso que dá acordar cedo. Bom, e o que acontece? Acontece o seguinte. 9 não é um resto que eu queira ter. Porque 9 divide por 6. 9 é maior que 6. Então, a gente vai desmembrar isso. Em 6 mais 3. Desculpa, eu tava pensando já em fazer o desmembramento na hora que eu... Mas tudo bem, dá pra entender o que é um 9, né, gente? Bom, desmembrei. Só que eu vou colocar esse 6 aqui como 6 vezes 1. E aí eu vou somar de novo. 1 mais 49 dá 50. E agora sim eu tenho o formato verdadeiro da minha divisão euclidiana. Porque eu não posso ter resto. Lembra que foi a primeira coisa que eu falei? Não pode ter resto maior, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento nessas coisas. Tá? Então, vamos ver outro. Tem outro exemplo bonitinho. Não. Ele só traz uma observação. Que para calcular o resto de uma soma por um divisor, basta somar os restos, as divisões, que é o que eu falei. E se a soma passa, aí a gente tem que calcular o resto verdadeiro, né? Então, ele não... Bom, então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer alguns exemplos. Ele fala aqui no exemplo 19 que os números 723 e 451 deixa resto 2 e 3, quando dividido por 7.
E 723 vezes 451 deixa resto 2 vezes 3, que é 6. Bom, se quando eu somo dois números eu somo o resto, quando eu multiplico os restos, certo? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é igual, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele deixa resto maior que o divisor, porque ele está dividindo por 6. Aí a gente tem que fazer aquele truquezinho para calcular de novo. O que seria o truquezinho aqui para calcular de novo? Eu divido 20 por 6, que é 6 vezes 3, porque eu estou dividindo por 6. E aí sobra 2, então meu resto é 2. Uai, Dani, mas ele não falou quantas vezes deu a divisão, não sei o que. Não precisa, porque ele quer saber resto. Então, eu só preciso lidar com resto, certo? Eu não preciso lidar com outras coisas, tá? Eu só preciso lidar com o resto. Além disso... Opa, esqueci de tirar um negócio ali. Eu tenho exemplo de multiplicação de 3 números, que é o mesmo processo do de 2. Então, né, não faz. Agora sim, os exercícios. A soma de 2 múltiplos de 7 é um múltiplo de 7? Sim. Por quê? Lembra que eu falei? Se eu somo, vamos escrever assim, ó, 1 a 1, que é igual a B vezes Q mais R, e um casinho, que é igual a B vezes T mais... Em vez de chamar de R1 e R2, que vai ficar muito estranho, eu vou chamar de Rzão. Quando eu somo esses dois números, A mais K, eu somo os restos. Se os dois são múltiplos de 7, é porque tanto Rzinho quanto Rzão são iguais a 0, certo? Então, eu não tenho resto, ok? Se eu não tenho resto... se eu não tenho resto, 0 mais 0 é 0. Então, por isso que sim... Quando eu somo dois múltiplos de 7, eu somo dois restos de 0, e 0 mais 0 é 0, então ele continua sendo múltiplo de 7. Aí ele fala assim, qual é o resto da divisão de 7 vezes 82 mais 3 por 7? É 3. Olha aqui o resto. Ele já te deu bonitinho, ó. Aí você vai falar que é 10. Não, pelo amor de Deus. O que acontece aqui? 10 é maior que 7. Então, a gente vai ter que desmembrar em 7 vezes 1 mais 3. Isso daqui é o resto. Isso aqui faz parte disso daqui, ó. Tá? Que, na verdade, vai ser 7 vezes 30 mais 3. Ok? Não posso ter restos maiores que o meu divisor. Por favor. Bom, aqui você vai fazer a mesma coisa. Vai dividir por 7. Aqui, a gente tem um probleminha. Porque eu tô subtraindo. E olha que sinal que eu tenho aqui na minha divisão euclidiana. Soma. Então, lembra que a gente estava desmembrando para somar? Agora a gente vai fazer diferente. Vou pegar o 7 vezes 18 e transformar no 7 vezes 17. Eu tô tirando 1 para somar mais 7 vezes 1 aqui. Tô fazendo o processo inverso. Antes eu somava. Conservava o meu divisor, que é o 7, no caso... E somava os meus quocientes, os meus resultados. Agora, eu estou conservando o 7 e eu estou desmembrando o meu quociente. Uma soma. Menos 2. Acontece que 7 vezes 1 é 7 e 7 menos 2 é 5. Então, na verdade, é 7 vezes 17 mais 5. Então, meu resto é 5. São exercícios simples, mas que exigem um pouquinho de raciocínio. Certo? Bom... depois disso a gente tem alguns outros exercícios bem parecidos. Então, eu só vou comentar, tipo, exercício 7. Gente, toda vez que eu ponho pra descer, ele dá um zoom do nada. Ele pede a divisão de A mais B, que é somar o resto, né? Que é somar 1 mais 3, dá 4. Aqui é somar 5
mais 6, que vai passar, e a gente vai fazer aquele processo. Se ele estivesse multiplicando A vezes B, aqui em cima ia ser 1 vezes 3, que é 3. E aqui ia ser 3 vezes 6, que aí ia dar o número... Desculpa, 5 vezes 6. Onde que eu tô arrumando esses números? Que aí vai dar um número bem maior. E... aí você vai ter que fazer o processo bonitinho também, porque senão não tem como fazer, tá? E ele vem com as respostas aqui depois, pra você conferir se o seu raciocínio tá certo ou não. Que eu acho interessante, a gente não faz exercício e não confere resultado, não. Porque senão você não sabe se você teve o raciocínio na linha certa, se você viajou um pouco na maionese. Que a gente viaja de vez em quando. Vocês veem quando eu faço vídeo, eu viajo de vez em quando. Entendeu? Bom. Sabe-se que tem os exercícios agora, eu vou resolver alguns. 503 e 418 deixam o resto 7 e 2 quando divididos por 8, respectivamente. Então, esse aqui tem resto 7 e esse tem resto 2, que é o que eu preciso. Então, ele soma e multiplica. Então, vamos lá. 7 mais 2 é 9. Opa, 9 passou de 8. 9 é 8 mais 1. Então, eu descarto o 8, isso aqui é meu resto. Então, na soma, é 1. E agora vamos ver a multiplicação. 7 vezes 2 é 14. 14 é 8 mais 6. Então, meu resto é 6. E aí, ele pede de 503 menos 418. Bom, tá fácil. 7 menos 2, tá de 5. Olha que lindo. Deu direitinho. Essa oração é Dani. A subtração tem que dar direto. Não, não tem que dar direto. Se o resto de 418 fosse maior do que 503, eu ia ter um problema. Por quê? Porque ia dar negativo. E aí a gente ia ter que voltar no processo daquele número negativo lá de cima. E assim, no momento, eu tô meio com preguiça. Deu pra perceber, né? Que acordar cedo pra fazer vídeo não é fácil. Mas como eu amo meus alunos, né? Amor eterno. E não foi o coraçãozinho. É porque não tá pra escrever. Agora foi o coraçãozinho. Mas continuando. Eu vou apagar isso aqui pra gente fazer o exercício 22. Bom, o exercício 22... ele é parecido... mas ele é parecido e não é parecido ao mesmo tempo. Você vai falar, nossa, a Dani tá com os dizeres muito doidos. Ela não pode acordar pela manhã. Não é assim. Ele falou do número 2.811 e 1.744. E falou os restos, quando divididos por 9. E aí pediu o resto da divisão, quando somado. Então, vamos lá, quando somado. 3 mais 7, 10. Passou de 9. Então, vamos desmembrar como 9 mais 1. O resto é 1. Quando subtraído, aí vem o problema. Quando eu pego 3 menos 7, dá menos 4. Então, o que vai acontecer? Vou ter que tirar alguém lá, porque lembra que no caso, vai ser 9 vezes alguma coisinha, que eu vou chamar de bolinha, menos 4. Então, eu vou ter que subtrair 1 dessa bolinha para somar um 9 aqui. Lembrando que o número que eu vou somar para tirar esse negativo sempre é meu divisor, viu, gente? Meu divisor é 9, estou somando 9. Aí dá 5. Então, 5 é meu resto. Só que aí agora meu quociente é um número, uma unidade menor. E, bom, multiplicado 3 vezes 7, 21. Bom, 21 é 9 vezes 2, que dá 18, mais 3. Então, meu resto é 3. Parece difícil, mas não é. Às vezes é um pouco trabalhoso. Isso pode acontecer, tá? Mas difícil não é. Muito bonitinho. Bom, depois a gente tem mais exercício com solução. E aí a gente entra na parte de múltiplos e divisores.